Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Hoje estamos aqui para conhecer a Associação Vertentes e Desafios da Segurança. Conhece? Não? Por isso é que deve ficar connosco nos próximos minutos. Vamos perceber qual é o âmbito desta associação, afinal, onde é que ela está assediada. Isso eu posso dizer já, que é em Carvide, concelho de Leiria. Mas porquê é que nasceu? O que é que faz? Afinal, o que é isto de vertentes e desafios da segurança? Será que tem que ver com o mundo laboral ou não? Bom, melhor do que eu para conversar sobre esta associação, estão comigo em estúdio dois convidados que eu passo desde já a apresentar, começando aqui pelo meu lado direito. Para já temos o Major Miguel Corticeiro Neves, é o presidente desta associação, portanto a Associação Vertentes e Desafios de Segurança tem como sigla ASVDS. Logo a seguir temos a Mónica Camarada, é a vice-presidente da associação. Vamos conhecê-la, perceber o seu âmbito de ação e vamos também aqui falar de algo importante que vai acontecer neste mês de abril, que é o terceiro Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais e que tem, claro, a associação na sua organização. Desde já, muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite e estarem hoje aqui no Matinais. E provavelmente Miguel começaria exatamente por si, é fundador da associação. Quando é que ela nasce e porquê que nasce? A associação nasceu há 2 anos e qualquer coisa atrás, mas efetivamente tem um anterior, tem um antecedente há mais tempo. Em 2009, 2010, por volta desse ano, que eu dava aulas numa instituição de ensino superior em Leiria, e na altura propus aos meus alunos da turma de Engenharia de Segurança no Trabalho, turma essa que contava com a participação da Mónica como aluna, e propus-lhes fazer um evento em Leiria na área da segurança e saúde no trabalho. E eles aceitaram o desafio. E então, desde essa altura, nasceu o Congresso Vertentes e Desafios da Segurança, numa dimensão mais pequena e hoje já com uma dimensão mais alargada. Mais tarde, em 2015, 2016, fruto de algumas circunstâncias e do crescimento desse próprio Congresso, nós precisámos de ter uma entidade que suportasse, em todos os aspectos administrativos e não só, esse evento, que era a bandeira, digamos assim, da nossa atividade enquanto associação. E foi criada a Associação Vertentes e Desafios da Segurança, precisamente nessa sequência, fruto da necessidade que nós tivemos de ter uma entidade que desse cobertura a tudo o que fosse preciso para fazer a gestão, primeiro desse congresso e depois de outros eventos que foram surgindo e que nós temos vindo a alargar o âmbito e a atividade da associação. Olhando para o nome, Vertentes e Desafios da Segurança, isto significa que trabalham mais do que numa área e que os desafios são muitos? Os desafios são efetivamente muitos e nem imagina. Na preparação, na organização dos congressos, dos eventos que fazemos e nas outras atividades que vamos realizando, surgem muitos desafios para conseguirmos atingir os objetivos que temos em mente para a associação e para os eventos que realizamos. Não é fácil, mas é possível. E os desafios são mesmo muitos. Aqui a questão dos desafios quanto à segurança é para o próprio trabalhador e para as entidades empregadoras, estas questões da segurança e saúde no trabalho, por si próprias, são um desafio. Porque, efetivamente, nós temos legislação e normativo que cobre esta área, mas colocá-la em prática é um desafio permanente, constante, quer para os trabalhadores, quer para as organizações. E daí também a questão dos desafios no nome, não apenas um desafio nosso, da nossa parte enquanto associação, mas porque é um desafio diário a implementação das questões da segurança e saúde no trabalho. Quais são, dentro deste mundo grande que é o mundo da segurança no trabalho, quais são as vertentes onde a associação está mais atenta e mais focada? Em termos de atividade, neste momento, são 2 congressos fundamentais. O Congresso Vertentes e Desafios da Segurança, que tem participantes de vários países, e desde há 3 anos para cá o Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais. Enquanto áreas de atividade, eu diria que são até há pouco tempo, 5 pilares, mas a partir do momento em que temos a enfermagem do trabalho como uma das áreas, passaram a ser 6, e que são a segurança no trabalho, a higiene no trabalho, a psicossociologia do trabalho
a medicina no trabalho, a enfermagem no trabalho e a ergonomia no trabalho. Portanto, todos estes 6 pilares são, digamos assim, as áreas que nós procuramos abranger, porque são as áreas que são trabalhadas no âmbito do mundo laboral no que diz respeito à saúde ocupacional, segurança e saúde no trabalho. No Muito bem, vamos introduzir aqui a Mónica na nossa conversa. E Mónica, como é que foi aceitar este desafio? Agora vamos lá formar uma associação Vertentes e Desafios da Segurança. Como é que foi? O desafio foi aceite, como o Miguel referiu, logo no ano 2010. Portanto, tentar criar um projeto que fosse um bocadinho diferente daquilo que existia em termos nacionais. E então criámos o primeiro evento e depois, como o Miguel referiu e muito bem, esta situação da Associação Vertentes e Desafios da Segurança foi um desafio para comatar e dar continuidade a um projeto que já tínhamos em comum. Portanto, foi simplesmente, estamos para dar continuidade a este projeto, estamos integrados e vamos realmente fazer com que isto tenha continuidade e tentar, então, entrar também noutras áreas, como agora esta questão do Simpósio Ibérico. Em termos da formação da Mónica, está toda relacionada com esta questão do mundo do trabalho, da segurança e, no fundo, dos direitos e deveres que tudo isto implica. Se lhe pedir assim de uma forma simples, sucinta, mas se olharmos para o mundo do trabalho em Portugal, para o mercado de trabalho, o que é que temos? Algo mais positivo ou temos muito para mudar e para aprender? O caminho tem sido feito e já há muitas mudanças. Portanto, isto desde que saiu a primeira legislação nacional de enquadramento desta área do reconhecimento dos técnicos, do reconhecimento das empresas prestadoras de serviços em 2000, já há um longo caminho que foi percorrido. De qualquer das formas, há sempre novas temáticas que vêm sendo abordadas, como a temática que vai ser abordada agora no terceiro Simpósio Ibérico, que tem a ver com os riscos psicossociais e com as questões de assédio laboral, que são temáticas que não estamos a olhar só para a segurança do local de trabalho, mas também para estas vertentes que têm a ver com as pessoas se sentirem bem nos seus locais de trabalho. Para além disso, terem um local de trabalho seguro para dar continuidade e terem uma velhice saudável, assim como conseguirem ter qualidade de vida quando saem do seu local de trabalho para estar nas suas famílias e na sociedade. Portanto, para além de já ter sido feito muita coisa na área da segurança e na área da higiene, há outras áreas, como estas dos riscos psicossociais, que ainda há um longo caminho para percorrer. Em termos da associação, apesar dela estar sediada em Carvide, concelho de Leiria, é de âmbito nacional e até internacional a sua ação. Sim, tem a ação internacional, na medida em que o congresso que nós organizamos desde 2011 e que vai ter em outubro a 8ª edição, tem participantes de vários países. Em termos de membros da associação, é uma associação restrita, tem 9, que são os corpos sociais. E são pessoas que, de uma forma ou de outra, estão também, se não desde o primeiro ano, muito próximos do segundo ou terceiro ano na associação. E esta ação nossa, a nível nacional, é através do Congresso, porque temos participantes de todos os pontos do país, do Congresso de outubro. Temos participantes de todos os pontos do país, mas também já com uma dimensão internacional já considerável, digamos assim. Já que focou o Congresso de outubro, vai haver um agora mais recente em abril, que nós já vamos falar dele, mas já que falou de outubro, normalmente esse Congresso, qual é o objetivo? O objetivo, o Congresso e este evento diferenciado surgiu maioritariamente para os técnicos e para os engenheiros de segurança, mas também com uma componente académica científica. Por isso é que o Congresso é diferente. Tem 2 dias de formação, primeiro e o terceiro dia, quinta e sábado, e tem um dia de palestras, de conferência e de apresentação de trabalhos técnico-científicos. E é esta característica de formação que permite aos técnicos fazerem a atualização de conhecimentos, a renovação de conhecimentos ou a aquisição de novos conhecimentos, que lhe dá uma característica peculiar e que faz com que seja bastante concorrido, digamos assim. Esse é o Congresso de Outubro, portanto, tem estas características e diferencia dos demais por causa disto. E, entretanto, porque é preciso preparar estas coisas com muita antecedência? Já está a decorrer alguma questão de inscrições, não? Já para outubro, sim, e já temos inscrições em número superior àquilo que tivemos para o ano passado, tem sido assim, felizmente, todos os anos. Tanto que este ano sentimos necessidade de mudar o local e vai ser nas instalações, nas galerias do Estádio Municipal
Dr. Magalhães Pessoa em Leiria. Em Leiria. Sim, sim. Quando Com o diz apoio da Câmara, sim. mais inscrições que o anterior, isso significa mais ou menos em números o quê? O ano passado tivemos 536 inscritos e efetivamente participaram 490 e qualquer coisa. Este ano a nossa meta será os 600 participantes. E estamos a falar de pessoas que vêm de várias partes do mundo. Do país, do E do mundo, mundo. sim. Do país e do mundo. Muito bem. Em termos ainda só, há aqui um termo que consta logo de início e que referiu, mas o nosso leque é abrangente e para que lá em casa fiquem todos muito esclarecidos sobre o que é isto e porque no nosso dia-a-dia, nós próprios trabalhadores, na correria que andamos, muitas vezes nem nos apercebemos de determinadas coisas. Mas quando se fala de diversidades da psicossociologia e desta área do psicossocial, lá para o trabalhador que está lá em casa no sofá a pensar, eles estão a falar de quê? Estamos a falar de quê? Estamos a falar de algumas interferências que o meu trabalho pode ter na minha pessoa e que eu não consigo desligar o botão quando vou para casa e que isso tem interferência em casa ou tem interferência com o meu relacionamento na sociedade. Daí falarmos no âmbito de riscos psicossociais, porque no fundo não tem a ver só com o local de trabalho, porque por vezes transportamos do trabalho ou as coisas boas e as coisas más para a vida familiar e para a vida social, e o inverso também se passa. Portanto, não podemos fazer isso enquanto pessoas, estancar esses conceitos. Daí que é uma área muito importante conhecermos, percebermos, e os próprios trabalhadores terem consciência que, por vezes, os problemas que têm de casa podem atrapalhar o seu desempenho no local de trabalho e provocar acidentes de trabalho, por exemplo, ou outras situações ou incidentes, e o contrário também. Pressões no trabalho, alguma coisa que não correu bem, um trabalho mal executado, que não correu como o trabalhador esperava, levar isso também para casa e ter influência em termos familiares e em termos sociais. Mónica, como é que se faz esta separação? Porque há pessoas, e eu conheço pessoas, que conseguem. Chegou o final daquele dia de trabalho, fecha lá o trabalhinho à chave, vai para casa e não há mais trabalho. Outras, nem por isso. Eu estou incluída nas áreas do nem por isso. Pronto, para ser verdade, não é? Levo sempre o trabalho comigo, se calhar defeito de profissão. Contudo, como é que isto se trabalha? Como é que isto se ensina para que possamos ser uns trabalhadores mais estáveis e não levarmos para casa estas preocupações? Não é muito fácil. Isto tem a ver com o local de trabalho, tem a ver com a organização e tem a ver com as características individuais de cada um de nós. Há pessoas, como dizem muito bem, que conseguem fazer uma separação exata de quando entram no local de trabalho, deixar os problemas de casa e quando saem do local de trabalho não levar problemas para casa. Mas atendendo às novas tecnologias, à evolução do mercado, isto cada vez mais há necessidade de sermos polivalentes e de correspondermos às necessidades em termos organizacionais. Portanto, cada vez mais a tendência é para não conseguirmos desligar esse botão. Portanto, as ferramentas que se podem utilizar são ferramentas de autodefesa. Portanto, tentar ao máximo que o próprio trabalhador, não é por levar a preocupação para casa, que pode prejudicar também o seu meio familiar. Porque, por vezes, quando conseguimos afastar-nos do problema, conseguimos encontrar a solução. E isto poderá não influenciar em termos familiares. Agora, quando isto é recorrente e quando estamos a falar, não tentar pensar nessa situação para encontrar uma solução, mas levar efetivamente relatórios, documentos que vão fazer com que, no tempo que seria para ter qualidade em família, não temos, acaba por ser um bocadinho complicado. Mas o melhor mesmo é conseguirmos fazer essa separação, não é? Não levar trabalho para casa e dedicar aquele tempo que é de família à família. Embora nos dias de hoje seja complicado. Seria o ideal, mas há pessoas que também se calhar não se enquadrariam nesse modelo, não se sentiriam realizadas conseguindo fazer isso. Por isso é que é preciso haver simpósios como aquele que vai ocorrer neste mês de abril, correto? Terceiro simpósio ibérico de riscos psicossociais, para irmos alertando para várias questões que lá serão abordadas, nomeadamente algo que eu achei curioso, que é assédio laboral, por exemplo. Sim, há várias formas de assédio laboral. E o assédio laboral, hoje em dia, é uma preocupação que está patente em quem se interessa por estas matérias, porque nem sempre as condições que são dadas ao trabalhador são aquelas que o trabalhador deveria ter. Nem sempre os trabalhos que são dados ao trabalhador e o que é exigido é o que deveria ser feito. E isso pode ter reflexos negativos no próprio trabalhador. Portanto, e o assédio laboral pode se manifestar de várias formas.
desde a pressão no trabalho, a pressão na execução, podem contribuir para estas situações também alguma insatisfação proporcionada ou não satisfação que deveria ser proporcionada pelas organizações e por vezes não é, mas o próprio trabalhador também tem que ter consciência que tem que fazer alguma coisa para procurar melhores condições de trabalho. E um pouco arranjar mecanismos, como a Mónica disse, de tentar fugir a algumas situações que possam configurar assédio laboral. Mas é uma área que é uma área considerada como risco emergente, digamos assim, embora nós tenhamos consciência que ela já tem muito tempo. Começou agora a preocupar mais porque, por exemplo, a questão do absentismo do trabalho, motivado por questões de assédio laboral, é uma realidade hoje em dia. E a questão do presentismo, ir ao trabalho, precisamente, que é um pouco mais complicado do que ir trabalhar e do que o absentismo propriamente dito, também é uma consequência do assédio laboral. Portanto, há aqui vários aspectos que interessa conhecer melhor, que interessa percebermos, quer do ponto de vista da entidade empregadora, quer do ponto de vista do trabalhador, em termos de autodefesa ou de autorregulação, digamos assim, da sua conduta perante algumas situações. Por isso é que é uma área interessante, que está em crescimento, em termos de estudo, em termos de investigação, e que importa desenvolver e dar a conhecer. E para desenvolver e dar a conhecer é preciso apontarmos algumas questões mais práticas e específicas. Mónica, se lá em casa estiverem a pensar, então, mas que situação é que pode ser considerada assédio laboral? Alguns exemplos práticos para ficarmos todos dentro do mesmo assunto. Por exemplo, a entidade empregadora definir objetivos que não são atingíveis, para que perante a equipa de trabalho seja identificado que aquela pessoa não atingiu os objetivos. Isto poderá ser um exemplo de assédio laboral. A pressão como forma de a pessoa trabalhar mais sem ter capacidade para tal. Recolocar o trabalhador, por exemplo. Para além disso, o que é que podemos considerar mais aqui? Podemos considerar também, numa conversa, a forma de chamar a atenção. Se eu fiz algo no meu local de trabalho que não correspondeu às expectativas, o meu superior hierárquico poderá chamar-me em particular e alertar-me para a próxima vez eu fazer de forma diferente e o que é que correu menos bem e dar-me o caminho para eu na próxima vez fazer melhor. Se o fizer em frente a outros colegas e muitas vezes até de forma agressiva e humilhante, estamos a falar de assédio moral. Muitas vezes, e nos dias de hoje, face à pressão que existe sobre os trabalhadores, nomeadamente a crise trouxe muito uma situação que é quem tem emprego tem que os segurar bem, porque eles não existem por aí tão maioritariamente como acontecia anteriormente. E quando às vezes os empresários, os patrões fazem alguma pressão sobre a pessoa, bom, se não estiveres interessado, não me faltam candidatos. Isto pode ser considerado assédio laboral? Sim, sim. Isso é um bocadinho a mentalidade que temos em termos de organização. Porque eu tenho um colaborador que não está a corresponder às expectativas, mas eu tenho 10 currículos em cima da mesa para substituir aquela pessoa, com a mesma qualificação e que, infelizmente, atendendo à precariedade do mercado de trabalho, as pessoas acabam por se sujeitar a estas situações e até mesmo em termos remuneratórios a valores que só por si só já quase que são considerados assédio laboral. E, efetivamente, isso poderá ser considerado e acaba por ser uma pressão que é exercida sobre aquele trabalhador. Para o trabalhador, caso queira continuar naquele local de trabalho e manter o seu posto de trabalho, tem que se sujeitar a determinadas situações. Portanto, aí há uma pressão que é considerada assédio laboral. Em termos deste simpósio, ele vai decorrer de 19 a 20 de abril, em Coimbra. Que temas ou que assuntos, especificidades podemos aqui destacar deste simpósio? Temos a questão do teletrabalho, por exemplo, que hoje em dia é também uma preocupação, uma vantagem, mas também uma preocupação. Temos a questão do assédio laboral propriamente dito, temos a questão da violência no atendimento ao público, por exemplo, que poderá, em termos de trabalhador, ter repercussões negativas. Temos outras áreas como vários aspectos psicossociais que possam trazer complicações para o trabalhador e para as próprias organizações, que depois vão ficar prejudicadas com isso. Portanto, é uma área abrangente, é uma área ampla ainda e que está ainda por divulgar. Na dinâmica do Congresso, haverá palestras, momentos mais práticos? Como é que vai decorrer? No dia 19 teremos palestras alargadas
em que vamos ter um orador a falar de um determinado tema durante 4 horas. Portanto, isto aqui um bocadinho na vertente de um mini curso sobre aquela temática, onde vamos ter um deles sobre o teletrabalho. No dia 20, então, entra mais na lógica de um congresso, portanto, palestrantes sobre várias temáticas relacionadas com os riscos psicossociais. Há pouco, porque temos que também terminar, o tempo voa, o teletrabalho tem sido, de facto, algo que dá muita perspectiva de colocação no mercado de trabalho, mas depois a pressão exercida sobre as pessoas que lá estão é crucial. Em termos de dependência. Não é? Aquilo que falámos ainda há pouco, de conseguir desligar o botão e perceber onde é que é o local de trabalho e onde é que é, efetivamente, a parte onde entra a família, no teletrabalho é muito difícil, porque as pessoas, muitas vezes, o teletrabalho é feito a partir de casa, e então fazer esta diferenciação, por vezes, é difícil. Para este simpósio, quem estiver interessado ainda se pode inscrever ou já não? Podem inscrever-se, sim. Hoje é o último dia para as inscrições com vantagens, portanto, podem inscrever-se através do site www.sirps, Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais.eu. Portanto, a sigla de Simpósio E lá Ibérico. encontram todas as Lá informações. encontram depois toda a informação, a estrutura e o formulário para inscrição. Muito bem, vamos terminar uma mensagem final, assim uns 10 segundos. Que as pessoas se preocupem com estas questões de segurança e saúde no trabalho, porque acabam por ter reflexo positivo também na vida pessoal das pessoas. Mónica. Com esta preocupação, que sejam felizes. Muito bem, nada melhor do que isto. O melhor mesmo é conseguir desligar o botão quando termina o seu dia de trabalho, vá para casa e seja feliz, tal qual como nós aqui somos. Quanto a nós é tudo, até amanhã, fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.